Olá, internauta, aqui é o Dom Luiz, de Curitiba. Hoje, gente, vamos para mais uma aula de telepatia, ok? Bom, até poucos anos atrás, né, gente, o público em geral, era quase totalmente ignorante com relação à grande verdade de transmissão do pensamento. Telepatia ou leitura mental, né? Existem vários nomes, né, mas telepatia ou mais conhecido, né? É verdade que, vez ou outra, né, uns poucos cientistas aí investigaram seriamente e descobriram com ansiedade as verdades ocultas com relação a esses assuntos. Porém, a massa do povo, né, ou era inteiramente ignorante da matéria, ou se mostrava profundamente cética quanto a isso. Muitos se mostram céticos ainda, né? E até desdenham, né, desses estudiosos que se aventuram a expressar o seu interesse ou sua crença nesse grande fenômeno científico, né? Mas atualmente é bem diferente, né? É comum tomarmos conhecimento das maravilhas de transmissão do pensamento ou telepatia, como isso é chamado. Cientistas escrevem e ensinam suas fascinantes manifestações. E mesmo o público em geral já ouviu falar muito na nova ciência. E acredita mais ou menos nela, de acordo com o grau de inteligência e conhecimentos referentes ao assunto possuído pela pessoa, né? Então, vou passar para vocês algumas declarações, né, de alguns dos maiores cientistas da atualidade. O professor William James, né, eminente, ele docente da Universidade de Harvard, ele diz assim: quando do nosso ponto de vista avançado consideramos os estágios passados no conceito humano, seja conceito científico ou teológico, surpreende-nos que o universo que nos apresenta como uma compilação tão vasta e misteriosa tenha parecido a alguém algo tão reduzido e simples. Seja o mundo de Descartes ou de Newton, seja os dos materialistas do século passado ou os do tratado de Bridgewater desse nosso. Para nós é sempre o mesmo, incrivelmente sem perspectiva e reduzido. Até a consciência de Lyell, Faraday, Mill e Darwin, de seus temas, já começa a mostrar uma feição inocente e infantil. Essas observações têm dupla significação, por terem sido feitas pelo professor James, na qualidade de presidente da Sociedade para Pesquisa Científica, né? O eminente cientista inglês, senhor Sir William Crookes, em seu discurso com o presidente da Sociedade Real em Bristol, Inglaterra, disse: se estivesse introduzindo pela primeira vez essas pesquisas no mundo da ciência, eu escolheria um ponto de partida diferente daquele antigo que adotamos. Seria acertado iniciar com telepatia, com lei fundamental, como acredito que seja, de que pensamentos e imagens podem ser transmitidos de uma mente para outra sem intervenção dos reconhecidos órgãos do sentido. De que conhecimentos podem penetrar na mente humana sem serem comunicados, repetir aqui, por meios até agora conhecidos ou reconhecidos. Embora a pesquisa tenha revelado fatos importantes referente à mente, ainda não atingiu o estágio científico de exatidão, que permitiria ser utilizado por um de nossos setores. Portanto, limito-me a indicar a direção que poderá avançar legitimamente investigação científica. Se ocorrer telepatia, temos dois fatos: a alteração física do cérebro de A, o sugestionador, e a alteração física do cérebro B, o recipiente da sugestão. Bom, gente, como eu disse antes, né, o público em geral está gradualmente tomando conhecimento da realidade da telepatia, né? E quase não é necessário dedicar tempo e espaço para provar a realidade do fenômeno por nossos dias, né? Embora há poucos anos um trabalho sobre o assunto
necessitar ser composto de evidências e provas. Contudo, né, nós temos que nos dedicar rapidamente à natureza de provas nesse trabalho. Quase todo mundo tem tido evidências da telepatia, né, ou transmissão de pensamentos em sua vida. Já aconteceu quase a todas as pessoas, quase toda a gente, que estando na companhia de alguém, uma das duas pessoas faz uma observação e a outra, um tanto surpresa, exclama: ora, é justamente o que eu ia dizer. Ou palavras do mesmo efeito, né? Quase toda a gente já passou pela experiência de saber o que a outra pessoa ia dizer antes que ela falasse. Também é muito comum, gente, pensar uma pessoa poucos instantes antes da mesma surgir. Muitos de nós já pensamos numa pessoa que esteve afastada da nossa mente há meses ou anos, quando de repente essa pessoa aparece, né? Esses casos são tão comuns que deram origem a ditos populares, do tipo, por falar no diabo, aparece o rabo, né? Tem pessoas, como são mulheres, elas têm aquela coisa no inconsciente que vai engravidar. Elas tocam na madeira. Opa, que venha de lá, né? A pessoa fala ao mesmo tempo a mesma coisa, tufo, né? Uma captou da outra, né? Fala a mesma coisa, opa, bate na madeira que venha de lá, tipo, não quer engravidar, né? Alguém deve conhecer isso, né? Mark Twain, num artigo publicado há vários anos, né? Ele falou de um método que praticava frequentemente, que é o de escrever uma carta, né? Ele escrevia uma carta a uma pessoa sobre determinado assunto. Depois endereçava o envelope e introduzia a carta. Depois, rasgando tudo, em vez de remetê-la, né? Rasgava. Ele declarou, né, que numa grande percentagem desses casos, recebia pouco depois uma carta destruída, respondendo às perguntas feitas, né? A carta foi destruída e ele recebia da pessoa, entendeu, gente? As respostas, ou referindo aos assuntos nela contidos, né? Ele faz essa experiência, escreve uma carta, tal, põe o endereço da pessoa, o nome, tudo, leia, releia, né? Depois se destrói, se rasga, né? Aí ele recebia a resposta, né? Passa para várias pessoas, porque umas são perceptíveis, outras não, né? Então, temos conhecimentos da tentativa dessa experiência, com pessoas a milhas de distância do destinatário, como também em casos nos quais a outra pessoa não dava notícia há muito tempo. É um campo que muita gente, acho que o leitor, o praticante, o pesquisador, ele deve investigar com proveito e satisfação, né? O famoso escritor Mark Twain recebia resposta de cartas que nunca foram enviadas, gente. Isso é telepatia. Talvez essa evidência, a evidência mais disponível, né, de telepatia, à disposição do público atualmente, se encontre nos relatórios da Sociedade Inglesa de Pesquisas Psíquicas. Lá eles dedicam muito a esse fenômeno, dito fenômeno, né, que não é fenômeno, todos são capazes, né? É uma capacidade natural de todo ser humano. As experiências dos membros, né, gente, dessa sociedade e outros pesquisadores resultam num grande número de fatos mais que suficientes para estabelecer a exatidão da teoria da telepatia. Foram realizadas inúmeras experiências cujos resultados provam, em definitivo, gente, que as ondas mentais acionadas pela mente de uma pessoa podem ser conscientemente recebidas pela mente de outra, né? Vou citar alguns trechos de relatório desses pesquisadores, né, a fim de mostrar os importantes resultados obtidos. E para afastar qualquer dúvida que ainda possa existir no seu espírito, né? É favor lembrar-se que esses comitês foram compostos por algumas das principais autoridades científicas da Inglaterra. Homens cuja idoneidade e cujo julgamento são inquestionáveis.
Esses casos formam uma parte dos relatórios científicos da sociedade inglesa. Então, gente, eu vou falar sobre as experiências da família Crery, né? Crery. Uma das mais interessantes experiências realizadas pelos membros da sociedade inglesa foi a da família da família Crery, né? Da Inglaterra, né? Essa investigação foi feita através do relato do Sr. Crery, com relação a uma experiência, uma série de experiências por ele realizada com as suas 4 filhas. Ele relatou que havia iniciado com uma série de jogo no qual um componente do grupo sai da sala e os restantes escondem um objeto. A pessoa retorna à sala enquanto o grupo se concentra no objeto escondido e ela localiza o objeto por meio da leitura mental. Ele é um reverendo, esse cara, né? O reverendo disse no seu relatório à sociedade: começamos selecionando os objetos mais simples existentes na sala. Depois escolhemos nomes de cidades, de pessoas, datas, cartas de baralho, trechos de poema, né? Qualquer coisa que os presentes pudessem gravar na memória. As meninas raramente cometiam um engano. Vi 17 cartas de baralho escondidas por mim serem designadas sucessivamente sem qualquer erro, né? Logo descobrimos que dependia muito da firmeza com a qual as ideias fossem transmitidas. Posso afirmar, essa faculdade não se limita aos membros de uma família. É muito mais geral do que imaginamos. Para constatar isso, convidei 2 filhos de um vizinho para participar da nossa experiência, tendo obtido excelentes resultados. Lógico que com pessoas que não sejam seus parentes, que não estejam na sua rede telepática natural, ela demora um pouco mais, é preciso treinamento, você tem que ter uma constância, né? Agora, se você começar a praticar com pessoas que fazem parte natural da sua rede telepática, cônjuges, melhores amigos, né? O resultado é bem mais rápido, né? Depois de um tempo torna-se imediato, mas tem que treinar, né? Então, a sociedade deu início a uma série de pesquisas cuidadosas que se estenderam nesse período de 1 ano. No período de 1 ano, gente. Foi tomada a máxima precaução para evitar fraudes, maquinações, enganos ou influências externas. As experiências foram realizadas em parte na residência do Sr. Crery e em parte em salas selecionadas pelos membros do comitê pesquisador. Escolhiam uma das crianças, ela era acompanhada por um membro do comitê até um local onde não pudesse ver ou ouvir o que se passava na sala, né? O restante do comitê selecionava uma carta de baralho ou escrevia o nome ou número que lhes ocorria no momento. O relatório que eu vou reproduzir a seguir, dará uma ideia dos resultados obtidos. Tornando a entrar na sala, a menina em geral era por eles colocada com o rosto voltado para a parede. Porém, algumas vezes postava-se de olhos para o chão, em silêncio, variando de alguns segundos a 1 minuto, até dizer para nós algum número, carta de baralho ou o que quer que fosse. O relatório declara que no caso de citar os nomes de objetos escolhidos, a criança acertava 6 casos em 14, né? No caso de mencionar pequenos objetos contidos nas mãos dos membros do comitê, acertou 5 em 6. No caso de citar nomes fictícios, escolhidos pelo comitê, acertou na primeira tentativa 5 em 10. Né? Então, gente, a leitura mental, a telepatia de contato, né? Essa leitura mental, ela foi dividida pelos peritos em 2 classes gerais. Leitura mental de contato e leitura mental telepática. A primeira dessas classes, leitura mental de contato, ela é demonstrada por contato físico entre o transmissor ou o agente ativo, né? E o receptor, que no caso seria o agente passivo.
no sentido de permitir um canal que facilita as passagens das vibrações, ondas mentais, correntes nervosas ou magnetismo do transmissor, segundo as várias teorias proferidas por cientistas. A segunda classe, leitura mental, telepática, é demonstrada pela transferência das ondas, vibrações, correntes ou magnetismo do transmissor para o receptor pelo éter, através do espaço, muitas vezes por milhares de milhas, sem os mais convenientes fios dos nervos dos dois agentes. Né? Então, essas duas classes de fenômeno assemelham-se bastante às duas classes do fenômeno telegráfico. Né? Isso é, o sistema de fio e o sistema sem fio. Né? Existe uma analogia notável entre fenômenos elétricos e fenômenos de força mental durante todo o tema. E esse tema de leitura mental é simplesmente uma das muitas formas da semelhança. Inicialmente, né, fornecendo, né, gente, instruções sobre a primeira forma de leitura mental do contato, pode ser a de realização e demonstração mais simples e fácil. Além disso, os melhores telepatas foram treinados inicialmente por meio de leitura mental de contato. Uma conduz a outra, assim como o telégrafo com fio naturalmente conduz o sistema sem fio, que mesmo atualmente acha-se no início. Então, gente, olha, a corrente que percorre o sistema nervoso, ela é semelhante a uma corrente de bateria galvânica, né? Uma corrente de bateria galvânica, ela fará com que os músculos atuem na mesma forma, né? Mas o músculo é a maquinaria afetada e acionada, e os nervos são os delicados fios telegráficos que conduzem as partes. O mesmo acontece com essa transmissão de ondas e correntes mentais. O cérebro do transmissor, estimulado por sua vontade ativa, né? Por sua vontade ativa, envia uma corrente ou onda pulsante através do seu sistema nervoso. Quando ela atinge a extremidade dos seus dedos, transpõe um minúsculo espaço que separa os seus nervos dos nervos do receptor e penetra no sistema nervoso deste, influenciando as suas ações. Achando-se o receptor numa condição passiva, sem que o seu cérebro envie praticamente qualquer impulso aos seus nervos, ele está numa condição receptiva, concedida à corrente nervosa, a qual atua sobre ele como uma espécie de impulso do seu próprio cérebro, só que com menos intensidade. Isso é todo o segredo da leitura mental do contato. Poderá ser uma leitura nervosa, porém não leitura muscular. As pontas dos dedos de uma pessoa de grande sensibilidade e toque delicados são, segundo anatomistas, cheias de massas de matéria nervosa, semelhante a que forma várias partes do cérebro. Na verdade, são minúsculos cérebros do dedo e envio, acompanham e recebem delicados impulsos de uma mente para outra. Quem já experimentou o toque delicado de pessoas desse tipo poderá testemunhar o fato de que um leve magnetismo ocorrente é transmitido. É um fato bastante comum, gente, para os pesquisadores de fenômenos psíquicos que escarnecem das teorias grosseiras da leitura muscular, pois as contestaram em meticulosa experiência. E você poderá fazer o mesmo se praticar as demonstrações que eu estou apresentando. O fato de que o leitor mental de contato caminha à frente de seu transmissor, em lugar de ser conduzido por ele, e que deixa o braço desse estirado frouxamente no lugar de contraído muscularmente, é uma prova do absurdo da teoria aqui mencionada. Além disso, podem ser usados fios entre duas pessoas, ou até uma terceira pessoa pode ser colocado entre elas.
Mas, como ser colocada entre elas? Mas como já disse, né, o melhor teste é tentar você mesmo, praticar as experiências para ficar sabendo que a leitura muscular nada tem a ver com o verdadeiro fenômeno. Né? O praticante logo descobrirá quando entra em ação e está empenhado na procura de um objeto escondido por meio de leitura mental. Né? Irá esquecer-se completamente do transmissor. Quase se esquecerá de onde se acha, ou se sentirá flutuando e deslizando sobre o chão, quase sem tocá-lo com os pés. Será atraído irresistivelmente na direção do objeto escondido, como que impelido por alguma energia ou força exterior. Sentirá o objeto escondido atraindo-o como um imã para o local. Ele esquecerá os espectadores e tudo mais em seu desejo de atingir o centro da atração. Essas experiências não podem ser bem explicadas por escrito ou falando, né? Mas o pesquisador logo aprenderá, né, a conhecê-las por si mesmo e ficará maravilhado com os estranhos fenômenos psíquicos dos quais está tendo a parte principal. Né? Somente então poderá inteligentemente rejeitar as teorias absurdas e incorretas de leitura muscular. Muita gente confunde leitura muscular com telepatia. Né? Verá que a teoria é tão tola quanto a ideia de uma pessoa ignorante que julga as mensagens telegráficas são enviadas por puxões ou empurrões nos fios, ao invés de ser esses canais apenas canais para a passagem dos fluidos elétricos ou ondas magnéticas. Irá classificar tais pretensos cientistas entre os duvidosos, né? Tomás foi um duvidoso. Porque quando o gás foi introduzido no parlamento britânico, insistiram em que as pipas representavam um perigo para o edifício, porque se tornavam aquecidas pela passagem da luz. E que quando o sistema entrou em operação, tocavam as pipas com os dedos enluvados, surpresos por não sentirem calor. Acreditamos, né, ter tido o suficiente para convencer você do ridículo da teoria da leitura muscular e interessá-lo o suficiente para realizar pessoalmente a demonstração da matéria. Muitos pesquisadores, muitos leitores, presenciam, já através das leituras, né, as atuações dos vários conhecidos leitores mentais, de contato que têm visitado as principais cidades do país e outras regiões. Como é natural, o executador público logo descobre que o cliente das suas exibições compara principalmente para se divertir e não para ser instruído. E ele tem capacidade para adicionar gradualmente aspectos sensacionalistas à exibição, pois sabe que assim agindo agradará mais que se apresentasse uma demonstração científica da leitura mental de contato, como é produzido nos laboratórios psicológicos dos importantes pesquisadores da matéria. Alguns desses encenadores públicos chegaram a adicionar aspectos farsantes às suas exibições, empregando aliados, né, e introduzindo métodos não científicos no sentido de intensificar o interesse e a satisfação dos espectadores. Não obstante, o leitor mental comum, apesar de suas adições sensacionais, dá à sua assistência a qualidade suficiente da coisa autêntica, para que a sua realização contenha certo interesse científico e justifique o comparecimento do estudioso mais sério da matéria. E acreditamos que se aproxima o dia em que uma atuação estritamente científica terá suficiente interesse para o público, abrindo caminho para uma nova classe de encenadores e conferencistas, que irão instruir o público quanto ao seu importante tema, ilustrando as teorias com sensacionais experiências com bases científicas, né? Então, tem muita falcatrua, né? Tem umas coisas assim que são códigos, são limitados, né? Mas a maioria, na verdade, se eu conheço pelo menos, são treino mesmo, né? É feito com pessoas que não fazem parte da encenação, né?
Mas existe muitas coisas encenadas, né? Muitas coisas mágicas, né? Então, só um pouquinho. Então, gente, qualquer pessoa, qualquer mesmo, pode tornar-se um bom leitor mental, de contato pela prática e perseverança, né? Como em tudo na vida, na verdade. Alguns obterão mais sucesso que outros, e alguns acharão a tarefa mais fácil que outros, mas todos poderão atingir um grau respeitável, né? Em pouco tempo. Um pouco de cuidado, né? Um pouco de cuidado, um pouco de prática conscienciosa e experiência, né? Realizarão maravilhas, né? As proezas, gente, da leitura mental dependem do grau de determinação e concentração por parte de você, que é o transmissor, e do grau de receptividade e passividade por parte do receptor, né? Eu presumo que o leitor deseja atuar mais, né? Mais como receptor ou executor da poesia de leitura mental, que como transmissor ou pessoa convocada para ter a sua mente lida. Portanto, eu me refiro a ele, né, gente, como tal, né? Então, às vezes a pessoa prefere muito mais ler, receber, do que enviar. Mas vai revezando, né? Vai revezando. Então, gente, vou deixar aqui alguns exercícios, né? Então, a pessoa, né, que quer praticar, ela deve praticar reservadamente e com a assistência de alguns amigos esse exercício, né? Antes, ela tem que praticar com algumas pessoas, antes de se aventurar diante de um grupo de salão, por exemplo, se ele quer para demonstrações, né? Pois assim, ele agindo com amigos, né, ele superará a inicial falta de confiança em si, e o embaraço natural de principiante, né? Em qualquer novo tipo de trabalho. Quando você está principiando, você tem uma insegurança, né? Então treine, assim, com pessoas chegadas a você, para você adquirir autoconfiança, né? Com cuidado, né, gente, e repetida prática, você vai adquirir autoconfiança por meio de seus sucessos crescentes nas experiências. E além disso, você irá aperfeiçoando as arestas mais difíceis de suas ações, e por aí vai, né? De modo que quando finalmente surgir diante de espectadores, você poderá sentir-se à vontade, dedicar toda a sua atenção ao trabalho. Inicie, então, os exercícios de desenvolvimento selecionando um ou mais amigos com os quais você simpatiza e que estejam bem interessados no assunto, né? Eu não tenho por perto pessoas com as quais simpatizo ou não tenho afinidade quando estiver praticando, pois essas pessoas tendem a distrair sua atenção do trabalho e exercem um efeito prejudicial na tarefa preliminar. Escolha um amigo como transmissor e assuma a parte do receptor, né? Então não tenho por perto essas pessoas que são duvidosas, que não simpatizam com isso, né? Que não têm afinidade. Inicie, né, a sua prática estabelecendo uma harmonia ou concordância psíquica entre você e seu transmissor por meio de respiração ritâmica, né? Embora esse aspecto de trabalho tenha sido negligenciado por muitos pesquisadores do assunto, é de grande importância e leva à produção dos melhores resultados no campo de demonstrações psíquicas. O termo conformidade também é definido como relação à correspondência de acordo com o genial. É usado, né, gente, pelos oculistas no sentido de possuir vibrações harmônicas com outra pessoa, né? Ensinando o ocultismo, né? Ensinando o ocultismo que toda pessoa possui seu grau de vibração mental, que quando em concordância harmoniosa com as vibrações de outra, induz as mais favoráveis condições para a produção de fenômenos psíquicos, ou relações mentais, compreensão simpatizante, né? Essa vibração harmoniosa significa que os princípios predominantes das duas pessoas devem harmonizar
em lugar de produzir discórdia. A comparação das notas da escala musical ilustra completamente o princípio. Quando duas pessoas se acham em conformidade uma com a outra, há uma harmonia mental e psíquica entre elas, que produz o melhor trabalho possível de cooperação. Daí a necessidade mental de boas condições de conformidade da leitura mental. A respiração ritmíca, né, ela tem sido conhecida por ocultistas de todas as épocas, como um dos mais importantes acessórios de fenômenos psíquicos. E sua utilização para produzir relações de conformidade é plenamente compreendida por todos os ocultistas práticos. Né? Respiração ritmíca consiste na respiração da pessoa em ritmo lento e regular. Pode ser adquirida contando a aspiração do ar, retendo e a retenção do ar, e a exalação do ar por batimentos regulares, como a de um grande relógio. Por exemplo, aspire lentamente, contando mentalmente, segundo as batidas de um relógio imaginário. 1, 2, 3, 4, né? A regra é que a aspiração do ar deve ter a mesma contagem do ar exalado. Né? Digamos que você conta até 7, segura 7, aspira 7, né? Por aí. Né? Tendo a retenção da respiração metade da contagem de cada um dos outros. Né? Digamos lá, se você segura, conta 8, digamos, aspirando, conta 8, né? Aí você segura 4, aí solta 8, segura 4, né? Conta 8, ou então 6, né? Aspirou, contando até 6, segura 3, né? Aspire 6, segura 3, inspire 6, segura 3, por aí vai, né? A contagem, né, que eu demonstrado aqui, né, ilustra a matéria. Os ocultistas avançados, né, regulam na contagem de tempo pelas batidas do pulso, mas isso não é absolutamente necessário. O ponto principal sobre respiração ritmíca é que as duas pessoas, transmissor e receptor, devem respirar em uníssono um com o outro. Quer dizer, naturalmente, né, que você poderá obter resultados sem a respiração, né? Mas com ela, mas não será com a mesma facilidade, né? Com o mesmo rendimento, né? Você consegue resultado sim, né? Sem a respiração. Depende de você, mas ela vai te adiantar, vai render mais, né? E é conveniente também concluir sua prática respirando profundamente sozinho, depois que se concluir. E separado da pessoa, e não em uníssono, né, com o transmissor. Isso desfaz a condição de conformidade, ok? Então vamos lá, gente, instruções gerais, né? O requisito primordial para o sucesso de uma demonstração de telepatia, de leitura mental, é a aquisição por você, digamos que você seja transmissor, né? É a aquisição pelo transmissor, de uma ideia clara de direção em sua mente. O requisito associado é que o transmissor seja capaz de concentrar sua vontade na mente do receptor, né? Imprimindo nele o sentido de direção tão fortemente que ele passará a mover-se de acordo com a vontade do transmissor. Lembre-se, gente, de 2 pontos a serem observados por você que digamos que seja o transmissor, né? Que bem lembrado, isso aí. Comece com o transmissor a seu lado, no centro da sala, estando você com os olhos vendados, né? Comece com o transmissor a seu lado, no centro da sala, estando você com os olhos vendados, caso você seja o receptor, né? Faça-o selecionar mentalmente um canto da sala, sem dizer a você qual foi a escolha. Então deixe-o concentrar a mente nesse canto, esquecendo todas as demais partes da sala.
Faça o transmissor segurar sua mão esquerda com a mão direita. E segurando-lhe os dedos em sua mão, erga-a até a sua testa. Encoste a mão em sua testa logo acima dos olhos. Diga-lhe para querer que você vá até o canto da sala que selecionou, excluindo da mente todos os outros pensamentos e concentrando toda a atenção na projeção de seu desejo. Ele não deve se limitar a pensar na direção daquele canto, como faria se fosse desejar caminhar até lá. Ele não deve pensar simplesmente aquele canto, devendo pensar lá, utilizando seu senso de direção. Ele deve querer que você vá lá, mentalizando as palavras, vá lá. Você, o receptor, deve colocar-se num estado mental perfeitamente passivo e receptivo, renunciando à sua própria vontade e desejoso de ser mentalmente dirigido ou encaminhado pela vontade do transmissor. Ele é o fator ativo e você o passivo. É a força de vontade dele e o grau de sua receptividade que tornarão a demonstração um sucesso. Mantenha os olhos fechados, além de tê-los vendado, pois assim agindo, você produz um estado mental passivo, e mesmo os lampejos que venha visualizar através do lenço poderão distraí-lo. Deve excluir visões e até pensamentos de visões. Permaneça quieto por um momento, aguardando impressões da mente do transmissor que está fornecendo a ordem mental. Vá lá, vamos, enquanto ao mesmo tempo ele está desejando que você siga a ordem. Após um momento de espera passiva e receptiva, você irá sentir um impulso de mover-se para frente. Obedeça a esse impulso e dê o primeiro passo, que muitas vezes é em direção oposta ao canto selecionado. A ideia do primeiro passo é dar início, enquanto você está dando um passo ou dois, sente um impulso mais nítido na direção do canto escolhido, e se sentirá oscilando na direção dele. Não fique impaciente, pois está aprendendo a receber as impressões. Dê um passo à frente, de forma hesitante, apoiando seu peso no outro pé, e logo se sentirá compelido a mover-se numa direção certa, que o encaminhará ao canto certo. Logo ficará consciente de estar sendo dirigido pela vontade do projetor, cuja mente está atuando sobre a sua e encaminhando você para o local correto. É difícil, gente, descrever a sensação exata que você irá experimentar. Porém, um pouco de prática tornará isso bem mais claro. Siga o impulso e logo começará a sentir o comando mental. Por aqui, não por aí, mas por aqui, Até que chega ao local desejado, quando sentirá a ordem, Está certo, para onde está, esse é o local. Se começar a perambular na direção errada, passará a sentir a impressão corretiva. Por aqui, vamos. E se passivamente receber e seguir a mensagem mental, sentirá o impulso tornar-se cada vez mais forte, até você chegar ao ponto selecionado. Quando você caminha na direção certa, sentirá a mensagem mental, certo, você está certo. E quando caminha na direção errada, sentirá a mensagem mental dizendo, não, por aí não. Por aqui, venha. Pela prática, você logo se tornará sensível a essas ondas mentais orientadoras e atuará de acordo com elas, quase automaticamente. A prática logo tornará suas faculdades perceptivas tão aguçadas que muitas vezes poderá encaminhar-se diretamente para o local desejado, às vezes até correndo para ele, seguido pelo transmissor. Logo começará a notar que existe grande diferença no poder de concentração por parte de pessoas diferentes atuando como transmissor. Algumas conseguirão concentrar-se tão fortemente que enviarão uma mensagem clara e nítida, enquanto outras enviarão apenas uma mensagem fraca e vacilante. Quanto maior for a concentração do transmissor, mais forte será a mensagem. Será muito conveniente experimentar certo número de pessoas atuando como transmissor, para se familiarizar com os diferentes graus de concentração, características das pessoas ao transmissor e etc. Isso será vantajoso quando iniciar suas exibições de salão.
Quando encontrar um transmissor pouco ativo, que envia apenas mensagens fracas, deverá dizer-lhe para exercitar mais sua força de vontade. Isso fará com que ele deseje dar boa exibição de sua força de vontade e comece a enviar-lhe fortes impulsos mentais. É um bom sistema, quando tiver um projeto insatisfatório, estender o braço dele e erguer até a altura de seus olhos. Desse modo, ele sente o esforço e isso estimula a vontade de mantê-lo ali. O que parece fazer com que envie mensagens e impulsos com maior clareza e nitidez. No caso de ser o transmissor muito insatisfatório, substitua-o por outro. Mas em geral esse defeito provém do fato de que ele não compreende inteiramente seus deveres. Não sabe o que é dele exigido. Um pouco de prática e instruções farão com que atue satisfatoriamente. É aconselhável fazer o transmissor ler passar bem para ele essas instruções, né? Se ele for um amigo pessoal que o está ajudando em suas práticas e experiências, o transmissor descobrirá que, olhando na direção do canto escolhido, o auxiliará em concentrar sua atenção e dirigir sua força de vontade. Eu não sei fazer audiolenda, gente. Estou lendo aqui, né, da apostila, né? Pratique, gente, esse exercício em salas diferentes e com diferentes transmissores, até poder encaminhar-se frontalmente para o canto selecionado. Não desanime. Lembre-se que a prática leva à perfeição e que qualquer outra coisa, a perícia deve ser conseguida com prática e repetições pacientes. Se depois de algumas tentativas começar a sentir-se cansado, pare de praticar e continue no dia seguinte. Não se esforce demais para não cansar sua mente. No dia seguinte, ficará surpreso com a competência que adquiriu. Pode variar esse método segurando a mão do outro, a mão do braço estendido do transmissor, ao invés de erguê-la até a sua cabeça. Algumas pessoas preferem o primeiro sistema, outras preferem o segundo. O princípio é o mesmo em ambos os casos, de modo que poderá adotar qualquer dos sistemas ou variar deles que apresentem resultados positivos. Ok? Só um pouquinho aqui, gente. Acho que travou aqui, só um pouquinho. Então, gente, vamos para um exercício prático, né? Encontrando locais. Bom, após haver adquirido proficiência em localizar cantos da sala, poderá fazer o transmissor, né, selecionar outras partes da sala, como portas, lareiras, janelas, sacadas e por aí vai. Tente alguns desses locais para obter variedade de experiência, né? O que lhe será proveitoso mais tarde. Em todas essas experiências, o transmissor deverá afastá-lo de obstáculos, mobílias, etc., né? Orientando como evitá-los para que não se machuque ou quebre objetos. Deve impressionar a mente dele com isso e depois deve entregar-se aos cuidados dele com a máxima confiança, sem se preocupar com essas coisas e mantendo sua mente a mais passiva possível, né? Não permita que sua mente seja distraída por coisas externas. Concentre-se no assunto da experiência que está realizando. Bom, no exercício 2 aqui, né? Você vai usar para encontrar objetos grandes, né? Então, o próximo passo, né? Deve ser selecionar e encontrar objetos grandes na sala. Tipo cadeiras, mesas, né? Balcões e por aí vai. Proceda, né, gente, como nos exercícios anteriores. Não deixe de fazer esse exercício por desejar executar tarefas mais atraentes, pois necessita de treinamento, né? Perceberá a importância desses exercícios quando começar a aparecer diante de amigos conhecidos, né? E tiver de descobrir objetos escondidos debaixo de mesas, em pessoas, em mobílias, e por aí vai. Então é importante você encontrar isso aí. Que de repente a pessoa vai fazer um exercício que a pessoa vai esconder embaixo de um móvel desse, né? Se puder encontrar cadeiras selecionadas, conseguirá mais facilmente encontrar pessoas sentadas em cadeiras.
Continue com esse exercício até conseguir localizar qualquer peça de mobília numa sala, bem como os outros objetos grandes, quando eles são mentalizados pelo transmissor. Então agora, né, no 3, você vai encontrar objetos pequenos, né? Após dominar o exercício anterior de encontrar objetos grandes, né, faça o transmissor selecionar objetos pequenos, tipo um livro, um vaso, um enfeite. Use sua imaginação, né, sob uma mesa ou outro móvel. Proceda como antes, variando os objetos locais, procurando praticar o maior número de experiências possível nesse tipo de leitura mental. No exercício 4, você vai encontrar objetos escondidos, né? Após dominar esse último exercício que eu deixei para você, encontrar objetos pequenos, você faça o transmissor selecionar um objeto pequeno, tipo uma chave, uma caixa de fósforo, um palito de fósforo, né? Esconder em alguma parte da sala, ficando você fora dessa enquanto o objeto for escolhido e escondido. Proceda como antes, até localizar o objeto oculto. Seu transmissor deve se esforçar por apresentar uma grande variedade nesse exercício, a fim de treiná-lo adequadamente para exibições públicas, diante de conhecidos, né? Faça-o colocar uma chave dentro de um livro, debaixo de um quadro e outros locais diferentes. Deixe-o exercitar sua ingenuidade na escolha de locais estranhos para esconder o objeto. Nas experiências de localizar objetos escondidos, ele deve treinar a si mesmo para fornecer-lhe as mensagens mentais acima, abaixo, para a direita, acima, abaixo, para a direita, para a esquerda, e etc. Em frente, ao lado, né? Esquerda, direita, por aí, né? Da mesma forma que enviou a mensagem ou impulso, por aqui, por ali, né? E você deve treinar-se para receber esse treinamento. Esse treinamento será de grande vantagem para você, quando posteriormente tiver que localizar objetos escondidos nos bolsos das pessoas e por aí vai. Observações gerais, né, gente? Os exercícios que foram aqui mostrados, né, irão treinar você, né, a receber e atuar sobre os comandos ou mensagens mentais do transmissor em grande variedade de circunstâncias e condições. Muitos de vocês, né, muitos dos leitores mentais de grande sucesso, iniciaram nas exibições públicas com treinamentos menos cuidadosos e menos completos. Porém, agora já existe maiores graus de proficiência possíveis. O aluno encontrará nos capítulos seguintes grande número de proezas interessantes e surpreendentes que são destinadas a espectadores do salão e etc. Mas que podem ser previamente praticados com proveito com a ajuda de um bom e amigável transmissor, a fim de que o executor possa familiarizar-se com os detalhes da experiência e sentir-se mais à vontade quando demonstrá-lo em público. Então, outras experiências e proezas irão se insinuando de vez em quando para o aluno inteligente, as quais deverão também ser praticadas antes de uma demonstração em público. Para se localizar um objeto escondido, a primeira coisa a fazer é obter uma ideia da direção, depois a localização geral do esconderijo, e assim por diante. De impressões generalizadas às detalhadas, até por fim os dedos se fecharem sobre o objeto. O transmissor se sentirá muito aliviado quando o objeto for finalmente encontrado. O relaxamento de sua atenção mental pode ser distintamente sentido, então saberá que a busca terminou. Preparando-se para a exibição em público, gente. Antes de fazê-lo, atuar diante de espectadores, insistimos em que deve preparar-se completamente por meio dos exercícios aqui mencionados. A grande tendência, né, do aluno, do leitor, é passar apressadamente a exibição em público. Ele tem essa tendência, deixando de lado os exercícios o máximo possível. Isso é um grande erro. Você jamais será um excelente demonstrador de qualquer coisa na vida, enquanto não dominar os rudimentos e não se familiarizar pela prática com os detalhes do trabalho. E leitura mental não é exceção.
É verdade que depois de uns poucos exercícios, você vai estar apto a apresentar uma razoável demonstração diante dos espectadores. Porém, ela jamais ultrapassará o razoável. Sem prática cuidadosa, né, não passará de um razoável. Por essa razão, recomendo paciência e perseverança, e que se dedique aos exercícios, né, até tornar-se um mestre na leitura mental, quando não temerá qualquer público, sendo capaz de dar uma demonstração que constitua um grande mérito para você e para os seus instrutores, né? Lembre-se que as proezas e experiências apresentadas devem ser praticadas por você particularmente com auxílio de um amigável transmissor, antes de reproduzi-las em público. No caso de proezas, nas quais os espectadores participam da experiência, como encontrar um alfinete de gravata num dos presentes, você poderá praticar com uma audiência imaginária também, consistindo de cada... com os detalhes da mensagem a ser enviada telepaticamente. Ok, gente?